Amém? Amém. Eu confesso que pronta e preparada eu não estou. Mas Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer e a hora que Ele quer. Essa semana nós estamos enlutados. Nós perdemos uma pessoa muito querida. E a gente correu a semana inteira abraçando uma família de amigos. E eu aprendi que em Deus a tristeza ela salta de alegria. Porque quando a gente chegou na casa dos nossos amigos, a gente pensou que ia encontrar um silêncio, uma coisa fúnebre. E eles estavam dentro do quarto cantando. Eles estavam louvando ao Senhor. Então eu aprendi hoje, essa semana toda, que a morte, ela traz liberdade. Ela traz libertação. E eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre a liberdade que nós temos através da morte. Assim como Jesus Cristo nos libertou através da morte, tudo que nós pregamos hoje é baseado na Bíblia. E todos que estão aqui, a não ser Jesus Cristo, eles passaram pela morte. Todos, sem exceção. Nós também passaremos pela morte. E é uma coisa que a gente tem que aceitar. A morte, talvez, de um ente, talvez de um sentimento, talvez de uma raiva. Deus é que sabe aonde e no que a gente tem que morrer. É Ele que guia os nossos caminhos e Ele faz conforme Ele quer, na hora que Ele quer. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Esther. Esther, versículo 4, capítulo 16. Esther 4. Amém? Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Irmãos, Esther é uma mulher que ela passou pela perca dos pais dela muito nova. E ela foi criada pelo seu tio, Mordecai. E a história diz que quando o rei ele foi fazer um banquete e chamar a rainha, a rainha Vashti era uma rainha muito famosa, ela era linda. E o que acontece? Ele chamou para apresentar a beleza dele, porque ele gostava de mostrar a grandiosidade, então ele tinha a mulher mais linda do reino. Só que ela não compareceu. E quando ela não compareceu, essa insubmissão da mulher, da rainha com o rei, fez com que todas as mulheres não fossem submissas também. Então ele decretou uma lei. Ele decretou que todas as mulheres, elas tinham que respeitar os seus maridos, independente do seu grau, nível financeiro, seja ele humilde ou seja ele rico. E essa lei era totalmente decretada, não podia mudar. Embora ele lembrasse dela, da beleza dela, ele não podia voltar atrás. E quando ele conheceu a Esther e mandaram que Esther se apresentasse a ele achou graça em Esther. Embora Esther não podia assumir a sua descendência, o nome dela significa estrela. A luz dela brilhava. E quando ele achou graça, é porque a luz de Deus brilhava ali. Embora ela tenha perdido os seus entes queridos, ela fez uma grande diferença para o povo judeu. Porque através dessa mulher houve libertação para todo o povo. E ela não tinha medo. Embora a lei de submissão existisse, ela pediu primeiro ao Senhor. E ela pediu para todo o seu povo: jejua, ora. Se eu morrer, morri. Hoje em dia é muito difícil a gente querer pagar o preço. Preço de morte, ninguém quer. A gente não quer perder ninguém. Em Ruth, capítulo 1, versículo 1,
diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém e Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Irmãos, esse homem, ele morava na cidade de Belém. A cidade de Belém significa casa do pão. Embora estivesse uma escassez, ele quis sair da casa do pão, da casa de Deus, e ir para outras terras. A vontade dele era boa, ele pensava família. Só que ele não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus em momento nenhum. E o que aconteceu com esse homem? No primeiro versículo fala assim: saiu ele e seus 2 filhos. No versículo 2 declara o nome dos seus filhos: Malom e Quilom, que significa escassez e desgraça. Quando a gente está fora da presença de Deus, o que a gente vai frutificar é isso. Passar por lutas, por provas, todos nós passamos. É inevitável. É inevitável a morte, é inevitável a luta. Só que o que é mais terrível do que isso é passar isso sem Deus. E quando os frutos dele significavam escassez e desgraça, logo no versículo 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos. No próximo capítulo diz que os seus filhos casaram. E no versículo diz: morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Na Bíblia não fala sobre essa mulher triste quando perdeu seu marido, não. Fala que seus filhos cresceram e casaram. Essa mulher era submissa ao seu marido. Embora ela tivesse Cristo no seu coração, ela ainda lembrasse de Belém, ela estava ali pela submissão do seu marido. Quando os seus filhos morreram, ela se desvencilhou. Ela se desvencilhou desse compromisso de submissão e ela podia voltar para Belém. Às vezes a morte, ela nos liberta. E quando ela quis voltar, o versículo diz que ela fala assim para suas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Assim como vocês foram fiéis aos seus maridos, agora voltem, que Deus seja fiel a vocês e voltem às suas mães. Vocês estão livres também para seguir o teu caminho. Mas no versículo 10 diz: e disse-lhe: não iremos contigo ao teu povo. E no versículo 13 diz: esperai-vos, eis até que viesse a ser grandes, a bastardos? Por que vocês querem ficar comigo? Eu não posso mais gerar filhos. E ela fala assim: de tudo mordastes marido, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A palavra descarregado, sua mão, quer dizer que revela a convicção de que não é por mero acaso que isso aconteceu com ela, que foi da permissão de Deus que isso acontecesse. E ela falou: volta a vocês. E no versículo 16 diz: porém Ruth, não instante para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, a gente tem que olhar com quem a gente faz as alianças. Com quem a gente faz as alianças. Essa mulher, ela casou com um homem que ele era totalmente autoritário. Eles não tinham problemas nenhum, eles não pecaram. Ele tentou procurar um refúgio para sua família, a intenção era boa. Mas não existe nada que seja emendado. Não existe. Ele tentou uma intenção boa, mas longe de Deus, não prospera. O resultado dos seus frutos sempre vai ser ruim. E ela se sentiu livre